Carlos era um homem comum, vivendo uma vida simples ao lado de Marta, sua esposa de 29 anos. Eles compartilhavam um apartamento modesto e um cotidiano tranquilo, sem grandes luxos, mas com o conforto de uma vida pacata. Ele trabalhava como técnico de manutenção em uma pequena empresa e, embora tivesse sonhos de melhorar de vida, nunca imaginou que a sorte sorriria para ele da maneira que fez. Tudo começou numa tarde comum de sábado, quando, como se fosse algo rotineiro, Carlos passou pelo mercadinho da esquina e comprou um bilhete de loteria. Nem mesmo ele acreditava que fosse ganhar, mas decidiu tentar a sorte. Não se importou com o número do bilhete ou com o valor investido. Foi um capricho momentâneo, algo para preencher o vazio de um dia normal. Mas a sorte tinha planos diferentes para ele. Quando o resultado saiu, Carlos não conseguia acreditar. Ele havia ganhado 42 milhões de reais. A vida dele, até então sem grandes acontecimentos, virou uma montanha-russa de emoção. Em poucos dias, tudo mudou. Ele não sabia como lidar com a mudança tão abrupta. Mas uma coisa era clara. Ele queria aproveitar aquele momento da maneira mais intensa possível. Foi então que ele tomou uma decisão impulsiva, sem pensar, nem ao menos consultar Marta. Decidiu deixar seu trabalho, contratar um advogado e, sem mais nem menos, pedir o divórcio, disse Carlos. Marta não dá mais. Precisamos colocar um ponto final no nosso relacionamento. Nossos pensamentos são muito diferentes, eu acho que não vai dar mais certo. É melhor cada um seguir sua vida para evitar de a gente se magoar mais lá na frente. Quero aproveitar a vida, disse ele, com a mesma frieza que agora tomava conta de suas ações. Marta, atônita, e aos prantos não compreendia o que estava acontecendo. Ela sempre o apoiara, sempre sonhara junto com ele por uma vida melhor. Mas o homem que ela conhecia não existia mais. Ele estava mudado, disse Marta. Precisamos conversar, eu não tô acreditando no que você está fazendo comigo. Nós sempre lutamos por uma vida melhor. Sempre trabalhamos muito para conquistar nossas coisas. E agora que tudo mudou, e você está milionário, você quer me abandonar. Como se eu fosse uma coisa qualquer e não tivesse importância nenhuma para você, disse Marta nervosa. Carlos, pelo amor de Deus, como você pode fazer isso comigo? Isso é injusto, eu sempre estive ao seu lado. Eu não consigo aceitar isso. Diz que você está brincando. Você não pode estar falando sério, disse Marta desesperada. Eu não vou deixar você sair assim da minha vida. Antes de qualquer coisa, eu te amo. Você é o homem da minha vida. Eu casei com você quando você não tinha nada. Exatamente por isso, porque você é o homem da minha vida. Meu grande amor. Marta, chorando, tentou abraçar Carlos, mas ele se afastava, ela implorava. Tentou beijá-lo, mas ele a ignorava sem nenhuma pena. Marta se humilhou e implorou pelo amor de Carlos, diversas vezes ao longo daquela noite. Mas Carlos estava irredutível. Já era madrugada quando, depois de muito chorar e implorar, Marta adormeceu. Já era 6h30 da manhã quando Marta, com os olhos inchados de tanto chorar, despertou assustada e chamou: Carlos? Carlos? Mas logo ela se deu conta que ele já não estava mais ali. Voltou a chorar novamente, inconformada por ter perdido seu grande amor. Ela ficou tão abalada que não conseguiu voltar ao trabalho e acabou sendo demitida. Ela tentou entrar em contato com Carlos por vários dias, mas ele simplesmente a ignorava. Ela começou a ver os posts dele nas redes sociais, já com a vida mudada e vivendo seu melhor momento. Marta, extremamente abalada, acabou entrando em uma depressão profunda. A mãe de Carlos gostava muito de Marta e resolveu visitá-la, para entender melhor o motivo da separação. Chegando lá, encontrou Marta debilitada, fraca e muito triste. Marta explicou tudo para sua sogra o que o filho dela tinha feito, Dona Ana. Assim que o Carlos ganhou na loteria, imediatamente pediu o divórcio. Eu implorei para ele não fazer isso. Me humilhei para ele, disse o quanto eu amava ele. Mas ele simplesmente não se importou. Me tratou como se não tivesse importância nenhuma para ele. Esperou eu dormir e sumiu. Não me atende, eu não consigo ter comunicação nenhuma com ele. O aluguel já vai vencer e eu vou ficar na rua sem ter onde morar, porque ele não me deu nenhum tipo de ajuda. E eu fiquei tão abalada emocionalmente que não consegui voltar ao trabalho. E acabei sendo demitida sem direito a nada, disse Ana, sogra de Marta. Minha filha, eu não apoio o que ele fez com você. Estou envergonhada e decepcionada com a atitude do meu filho. Eu não sabia que tinha sido dessa forma. Eu espero que você se recupere logo e fique muito bem. E encontre um homem de caráter que te ame de verdade. Mas fique despreocupada porque eu vou fazer ele comprar esse apartamento para você. Isso é o mínimo que ele deve fazer por você. Mas você pode ir na justiça procurar seus direitos. Você sabe que tem direito. Eu amo você como uma filha.
Quero o melhor para você. No dia seguinte, o advogado de Carlos foi até o apartamento de Marta e a levou até o cartório para assinar os documentos da compra do apartamento. Dona Ana obrigou Carlos a comprar o apartamento para Marta. Carlos, por sua vez, passou a frequentar festas caras, baladas exclusivas e se envolveu com garotas muito mais novas. Ganhava atenção, aplausos, sorrisos, mas poucos eram sinceros. Comprou um Lamborghini, depois um apartamento em Dubai. Não tinha mais limites. E quanto mais tinha, mais queria, aos poucos. Os falsos amigos começaram a sugá-lo. Mulheres apareciam do nada, dizendo estar apaixonadas. Uma delas, Vanessa, de 25 anos. Ela o convenceu a abrir uma empresa de cosméticos em seu nome. Era modelo e logo se tornou sua namorada oficial. Em poucos meses, ela o convenceu a abrir uma empresa de cosméticos em seu nome. Carlos investiu milhões sem saber direito no que. As semanas se passaram e a tristeza de Marta se transformou em uma força silenciosa. Ela não se entregou mais ao desespero, embora tivesse momentos de solidão profunda. Sem saber o que fazer, começou a procurar trabalho. Se matriculou em cursos online, retomou suas paixões e reconstruiu sua vida. A dor não desapareceu, mas ela se ergueu, determinada a ser mais forte do que jamais imaginara. Carlos, por outro lado, afundava-se em sua nova vida de excessos. Festas, viagens, mulheres e mais mulheres. Tudo parecia perfeito, até o momento em que as sombras começaram a aparecer. As amizades que antes pareciam sinceras eram, na verdade, falsos interesses. Ele começou a perceber que os elogios não eram para sua inteligência ou caráter, mas para sua conta bancária. E como todo homem que acha que o dinheiro resolve tudo, Carlos ignorou os sinais. 2 anos depois, Carlos estava falido. Vanessa sumiu levando tudo que pôde. A tal empresa nunca existiu de verdade. Era uma fachada. Os carros foram apreendidos por dívidas. O apartamento leiloado. Os amigos desapareceram. As festas pararam. Ele estava sozinho, deprimido, devendo até os impostos que esqueceu de pagar. Com o passar dos meses, sua fortuna foi sumindo. Investiu em negócios ruins. Fez promessas que não conseguiu cumprir e perdeu o controle sobre suas finanças. O que parecia uma vida de sonho rapidamente se transformou em um pesadelo. As mulheres que antes estavam aos seus pés começaram a desaparecer quando perceberam que o dinheiro havia acabado. Os amigos sumiram assim que o cartão de crédito ficou sem limite. Sozinho, afundado em dívidas e arrependimento, Carlos se viu no fundo do poço. Foi então que ele decidiu procurar Marta. Ele não sabia mais o que fazer. Estava sem rumo. Lembrou-se da mulher que o amava antes de toda a fama e fortuna. A mulher que o conhecia profundamente. Ela era sua última esperança. Mas ele sabia que seria difícil. Havia perdido tanto tempo e feito tantas escolhas erradas. Quando chegou à porta do antigo apartamento de Marta, ele estava irreconhecível. Sua roupa era simples, seu olhar perdido. Com o coração apertado, ele bateu na porta. Marta abriu, surpresa, mas sem sinais de raiva ou ressentimento. Ela o olhou calmamente, sem pressa de falar. Carlos engoliu seco. Marta, eu perdi tudo. O dinheiro, as mulheres, a vida que achava que queria. Agora estou sozinho. Eu cometi um erro terrível. Por favor, me perdoe. Marta ficou em silêncio por alguns segundos. Seu rosto estava sereno, mas sua expressão era firme. Ela sabia que não havia mais espaço para rancor. Apenas para a verdade. Carlos, você não cometeu um erro. Você fez uma escolha. E as escolhas têm consequências. Eu fui sua companheira. Mas você me trocou por uma ilusão. A vida que você escolheu não tem mais a ver comigo. Eu já não sou mais a mulher que você deixou para trás. Eu cresci. E por mais doloroso que tenha sido, eu me encontrei no processo. Não posso voltar atrás. Ele tentou falar, se explicar, mas as palavras dele não tinham mais poder. Marta já estava longe daquela versão dele, a que a abandonara por luxo e ego. Ela fechou a porta, e Carlos ficou ali, no corredor vazio, com o peso de suas escolhas caindo sobre ele. A vida que ele pensava ter construído, com seu dinheiro e status, não era nada perto do que ele realmente precisava. A verdadeira companhia, o amor genuíno e, acima de tudo, o respeito. Marta, por sua vez, olhou para o futuro com olhos diferentes. Ela não estava mais sozinha, mas sim inteira. O recomeço não era mais uma promessa vazia, mas uma realidade que ela construíra sozinha, e com dignidade. Enquanto Carlos amargava sua queda, ela prosperava, não com o brilho do luxo, mas com a paz que vem da verdadeira liberdade. Naquele momento da vida, Marta vivia uma intensa paixão, enquanto cursava a Faculdade de Ciências Econômicas. Conheceu Álvaro.
gerente daquela rede de universidade. Álvaro era um homem educado, carinhoso e muito bem-sucedido. Álvaro costumava visitar Marta em seu apartamento. Assim que Marcos voltou, Marta achou melhor contar tudo para Álvaro. E Álvaro logo pediu Marta em casamento e sugeriu que Marta entregasse o apartamento para Marcos, já que ele não tinha mais nem sequer onde morar. E Marta gostou da ideia. Afinal, ela já estava muito bem financeiramente. E aquele apartamento não iria lhe fazer falta. Um certo dia, Marta e Álvaro estavam no apartamento quando alguém bateu à porta. Era Carlos. Álvaro ficou no quarto enquanto Marta e Carlos conversavam. Disse Carlos: Marta, me perdoa, me aceita de volta aqui, por favor. Eu não tenho para onde ir. Vamos reconstruir nossa vida. E aquele amor que você tinha por mim, será que não existe mais nada aí dentro? Disse Marcos nervoso. Marta, eu te imploro, me aceita de volta. Eu amo você. Você é a mulher da minha vida. Nesse momento, Álvaro saiu do quarto e disse: Ela agora é minha noiva, nós vamos casar. Ela tá esperando um filho meu. Esquece ela. Marta interrompeu. Carlos, eu estou indo embora daqui hoje. E vou deixar o apartamento para você, já que você perdeu tudo e não tem nem onde morar. Afinal, ele é seu, foi você que comprou porque sua mãe lhe obrigou. Só peço que me deixe em paz. E não me procure nunca mais. Pois agora eu tenho um homem que me ama. Vou ter um filho fruto do nosso amor. Não quero mais contato nenhum com você. E nesse momento, Álvaro e Marta deixaram o apartamento. E Marcos chorou como nunca tinha chorado antes. Ele sentiu uma dor tão grande que não conseguia se controlar. Ali ele entendeu que estava perdendo a mulher da sua vida.